o horário de manhã, porque eu queria sempre estar aqui. E daí só dava à noite, né? Mas é uma alegria. Pena que não tem como ocupar dois espaços ao mesmo tempo, né, irmãos? Mas eu estaria aqui com os irmãos, louvando, compartilhando da palavra, todos aqueles que estão nos assistindo também, que Deus os abençoe. E é uma alegria, irmãos, estarmos aqui. Essa semana, quinta, sexta e sábado, foram dias de reuniões no presbitério, decidindo, né, o ano que vem, decidindo muitas coisas. Estaremos juntos ainda ano que vem, né, para a glória do Senhor. Deu tudo certo. Temos uma ajuda de custo com a igreja, também vai continuar. São boas notícias, né? Para que Deus possa estar nos abençoando. E não somente nesses dias, irmãos, mas já desde quando nos assumimos aqui também, eu venho pensando como podemos trabalhar aqui melhor, mais. E eu peço aos irmãos que, quando estiverem orando, olhem pelas nossas vidas, pela vida da igreja, para Deus nos iluminar, como oramos, para iluminar a nossa palavra, iluminar no sentido de evangelizar, de trazer pessoas, de discipular pessoas para a glória do Senhor, levar pessoas à conversão, pedindo a Deus que Ele nos capacite, porque, irmãos, todos nós que somos convertidos automaticamente nos tornamos missionários. Irmãos, temos que colocar na nossa mente que somos missionários do Senhor. Temos uma missão aqui, enquanto não vamos para o céu, nós temos uma missão muito importante, que é de levar essa palavra. Atos 1:8 vai dizer: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então o Espírito Santo do Senhor, ele nos capacita, irmãos, nos capacita a levar essa palavra, a viver essa palavra, como a irmã Valéria ela falou algumas vezes aqui. Deus, ele nos capacita, o Espírito Santo, para entender a palavra, para levar a palavra, né? Irmãos, hoje, continuando nessa mesma temática, a gente vai falar de Jesus. A gente vai abrir em Jeremias capítulo 33. Se em algum momento eu falar Isaías, irmãos, considerem Jeremias, porque eu confundo. Eu escrevi Isaías no meu cérebro. Aqui no meu esboço eu coloquei Isaías, mas é Jeremias capítulo 33. Jeremias 33, a partir do versículo 14. Onde nós vamos ver a promessa da vinda do Messias. Jeremias 33, a partir do versículo 14. Irmãos, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: o Senhor disse ainda: está chegando o tempo em que vou cumprir a promessa que fiz ao povo de Israel e de Judá. Nesse dia e nesse tempo farei surgir um verdadeiro descendente de Davi, e ele fará nessa terra o que é direito e justo. Quando esse dia chegar, o povo de Judá será salvo, o povo de Israel viverá em segurança, e eles vão dar a Jerusalém este nome: Senhor, nossa salvação. Até aqui. Amém. Palavras do Senhor, palavras que nos traz salvação. É interessante, irmãos, que o profeta Jeremias, né, e depois, se possível, Márcio, eu gostaria de cantar ele exaltado. Vocês iam tocar? Nós tocamos domingo passado lá também. Porque Jeremias significa Deus exaltado. O nome Jeremias significa Deus exaltado ou Deus exalta. E é um cântico que realmente é gostoso também de cantar, de refletir nessa palavra, que Ele é exaltado, né? Porque o Senhor Jesus, Ele deve ser sempre exaltado por meio das nossas vidas. Por que eu falo por meio das nossas vidas, irmãos? Porque, irmãos, temos um chamado, né?
Assim como Jeremias foi chamado. Né? Jeremias, quando ele é levantado por Deus, irmãos, Israel e Judá estavam separados, a nação estava em caos, e Deus levanta o profeta Jeremias para falar de condenação e de salvação. E nesse trecho específico, Jeremias está falando sobre a chegada do Messias, aquele que viria. Estamos aí, né, no mês de dezembro, mês que comemoramos o nascimento do Senhor Jesus, e nós voltamos um pouquinho antes, que é a promessa da chegada do Messias, da promessa da chegada de Jesus Cristo. Mas uma coisa, irmãos, é importante nós pensarmos: esse Jesus de quem estamos falando agora, ele nasceu na nossa vida, ele nasceu no nosso coração, porque historicamente nós acreditamos e sabemos que ele nasceu de forma humilde, numa manjedoura. Ele foi, irmãos, humilhado, ele cresceu totalmente sem nenhum glamour. Uma vez uma pessoa falou para mim que ser pastor é ter um glamour. Eu fiquei pensando, poxa, até agora, já faz 7 anos que eu sou pastor, até agora não tive nenhum glamour, nada, não tive trabalho, não tive nada de, é o pastor. Quando eu apareço assim, é o pastor. Tem diferença, né, irmãos? Nossa, o pastor. Não, o pastor é. Tem diferença, né? Então, irmãos, Jeremias está profetizando a chegada do Messias, Jesus. Irmãos, é muito importante nós pararmos para pensar. Nós conhecemos de viver realmente esse Senhor Jesus. Isso me preocupa muito, igreja. Isso me preocupa muito. Se realmente nós conhecemos esse profeta, esse Messias que Deus prometia que restauraria toda a nação. E quando nós trazemos isso para a nossa vida, irmãos, esse Jesus, ele restaura a nossa vida. Eu gosto muito de uma palavra, irmãos, que eu converso muito com as pessoas, que se chama catartismo. Uma palavra grega que significa restaurar ossos quebrados. Quando nós vamos à ortopedia e temos um braço ou uma perna, alguma coisa quebrada, quando ele é restaurado, esse movimento de restauração se chama catartizo, restauração. Sabe, irmãos, o que me preocupa muito na igreja? Que as pessoas muitas vezes se achegam à igreja todas quebradas. Mas aquele que chega, muitas vezes as pessoas que estão na igreja também estão quebradas. Eu não sei se alguém aqui já quebrou uma perna, mas imagine você com a perna quebrada e alguém coloca um saco de cimento nas suas costas. Quem já carregou um saco de cimento, irmãos? As mulheres, dificilmente, né? Seu Neuci, é cruel. Meu, saco de cimento pesa mais do que qualquer coisa. É incrível, cara. Verdade. Como é pesado. Agora imagine você carregar um saco de cimento, irmãos, com a perna quebrada. Não dá. Mas a igreja muitas vezes faz isso com a pessoa. A pessoa precisa ser restaurada para poder carregar o peso, só que ela não é restaurada e é colocado o peso. Muitas vezes, agora ele é presbítero, irmãos. O presbítero Noeci está aí. Eu fui presbítero também antes de ser pastor, apesar que pastor é presbítero docente também. Agora eu sou o presbítero que ensina. Mas como é difícil ser presbítero, meu Deus. Né? Porque, irmãos, na caminhada de Jesus, desse Jesus de que estamos falando, nada é fácil, mas esse Jesus é aquele que nos restaura os ossos quebrados. Ele restaura, assim como Deus restaurou o povo de Israel tempos depois. É esse Deus que nos restaura, que nos faz dar frutos, o fruto do Espírito, que eu gosto de falar tanto. Eu sempre que prego, normalmente eu falo do fruto do Espírito, irmãos, porque nós precisamos viver o fruto do Espírito. Precisamos viver, não é saber, porque saber é que todo mundo sabe quais são os frutos do Espírito. Né? Danila, fala o fruto do Espírito. Valéria, fala outro aí. Domínio próprio. A Valéria adora o domínio próprio, né? Acho que você está mais buscando, né? Seu Neuci, lembrou de outro aí? Alegria. Dona Lourdes, lembra de outro? Bondade. Bondade, olha.
Lembra de algum, Márcio? São 9. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Então, irmãos, domínio próprio, alegria, paz, paciência, bondade, são coisa fácil de viver, né, irmão? Não é fácil de viver? Domínio próprio. Domínio próprio. Renegar o ego. Eu estava pensando em vaidade esses dias, e é verdade, irmãos. Mas o Senhor Jesus, irmãos, Ele vem para nos dar esse fruto. O fruto do Espírito em nossas vidas. O fruto da alegria. O fruto da salvação em Cristo, irmãos, que temos por meio do Espírito Santo. E só somos isso, irmãos. Só alcançamos esse fruto quando somos restaurados, quando nossos ossos são restaurados. Existe muitas vezes ossos quebrados que nós nem percebemos, mas estão quebrados e precisa de restauração. É por isso, irmãos, que o profeta anuncia a esse povo a chegada daquele que restauraria o povo de Deus. Porque quando temos uma vida longe de Deus, somos escravos do pecado. Quando nós estamos e temos a vida com Jesus, somos escravos do Senhor Jesus, como Paulo fala várias vezes. Eu gosto muito da palavra escravo, eu gosto da palavra escravo no grego, irmãos, que na verdade pode ser servo também, que é a palavra doulos. E Paulo usa muito essa palavra doulos, porque temos duas opções nessa vida. Duas opções, só tem duas, irmãos. Ou você é escravo de Cristo, ou você é escravo do pecado. Não existe outra opção. Não existe eu estou fora disso. Não existe eu estou em cima do muro, porque em cima do muro é do inimigo. Dizem uma historinha, né, irmãos? Uma historinha que existe um muro entre o céu e o inferno. E tem uma pessoa em cima do muro. E do lado do céu tem lá os anjos, as pessoas foram salvas, falando para a pessoa, vem para cá, aqui é muito melhor e tal. E a pessoa em cima do muro. E, de repente, uma pessoa olha, o diabo está lá sentado numa cadeira de praia, bem sossegado, bem tranquilo. Aí alguém pergunta para o diabo, mas por que você está tão tranquilo? Lá está todo mundo fazendo uma campanha para ele ir para o outro lado. Daí o diabo fala assim, em cima do muro é meu. Em cima do muro é meu. Temos que tomar cuidado, irmãos. Somos escravos ou do pecado, ou somos escravos de Jesus, que é o bom Senhor. Ele é o bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Irmãos, esse é o Cristo no qual nós servimos. Esse é o Cristo que tira o peso do saco de cimento das nossas costas e restaura os nossos ossos. É interessante de como os judeus eles veem o pecado é como aquela doença que corrói todos os ossos. Aquela doença que realmente quebra a pessoa. Irmãos, e nós somos chamados para sermos restaurados. Mas é interessante que essa restauração e essa salvação não é por merecimento. Não merecemos nada de Deus. Então, irmãos, mas nesse texto nós vamos ver 3 pontos que vemos a promessa da chegada do Salvador no Antigo Testamento. E nós vamos ver o primeiro ponto, que é a promessa em si, que está no versículo 14. O Senhor disse ainda, está chegando o tempo em que vou cumprir a promessa que fiz ao povo de Israel e de Judá. Está chegando o tempo. É interessante, irmãos, que neste momento o profeta está olhando para frente. É a promessa. Vai chegar. Vai vir. E esse Deus é aquele Deus, irmãos, que não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Ele é o próprio Deus. O que Ele diz, Ele faz, e faz mesmo. Que está até o versículo em Números, capítulo 23, 19, que vai dizer o seguinte: Deus não é como os homens que mentem, não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Ele é o Deus que faz, irmãos. Ele é o Deus que prometeu
e ele faz essa promessa. Nós podemos até ir lá para o Gênesis, quando o ser humano peca, Adão e Eva pecam, desobedecem, e Deus promete aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Eu gosto muito também de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que vai dizer: tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu propósito. E muitas vezes o ruim, né, irmãos, é esperar, né? Às vezes o ruim é esperar o tempo de Deus. Como o povo aqui estava angustiado, Deus promete: chegará o Salvador no seu tempo. Porque todos, irmãos, nós pecamos. Todos nós pecamos. E somente a graça de Jesus pode nos dar um verdadeiro sentido para essa promessa, que é a restauração. A promessa da restauração. Tanta gente tem pregado tanta coisa hoje, irmãos, que você vai ter isso, você vai ter aquilo. Mas, irmãos, a maior promessa que podemos ter do Senhor Jesus é a salvação nele, a restauração nele, um novo sentido na vida nele. Porque se o sentido da sua vida for um marido ou uma esposa, ou que está muito na moda hoje, filho, né? Eu tenho visto e estão fazendo um escândalo, né, com a mulher que está no avião e a criança quer sentar na janelinha. Quem viu isso? Né? Tá uma coisa, né? Gente, é só uma criança fazendo bebida. Vivo isso todo dia. Nada que uma havaiana não resolva. Tranquilo, né? Uma havaiana, aquela de madeira, é uma beleza para isso. Né? Quem vê pensa, né? A Dalila me conhece. Né, Dalila? Mas, irmãos, eu fazendo estardalhaço por causa de uma criança fazendo brilho, de uma pessoa que não quis ser no lugar e pronto, né? Quem está certo, as pessoas costumam até dar um sentido filosófico para isso, que não tem, sinceramente, eu não vejo nada disso. Mas, enfim, irmãos, o Senhor Jesus, ele nos veio para mudar, para nos restaurar, para cumprir essa promessa. Nós pecamos, mas o verdadeiro sentido da nossa vida está em Jesus Cristo, que é o catartizo, que é a restauração. Aquilo que estava quebrado é restaurado. Uma vida sem sentido, que agora tem sentido. Igreja, nós precisamos espalhar isso por todo o mundo, começando nas nossas famílias, começando, irmãos, com aqueles que estão mais próximos, e que são os mais difíceis de serem alcançados. Os mais difíceis são aqueles que estão perto, porque eles conhecem a nossa vida. Mas Jesus é a salvação para todo o que crê e tem a sua vida transformada por esse Jesus. Esse Jesus que nos justifica, que nos restaura. E tudo isso, irmãos, pela graça. Pela graça dele. Porque, irmãos, toda a iniciativa, pode perceber, de restauração do povo de Israel em Jesus Cristo, muitas vezes ele que se achega às pessoas. Eu gosto muito da mulher que vai no poço tirar água e Jesus está ali. A mulher está com a sua vida totalmente destruída, totalmente... Por que eu falo isso, irmãos? Porque uma mulher que teve 5 maridos não é fácil, não. Né? A minha esposa tem só um, ela fala que já não dá muito certo. Não, é o contrário, ela está muito feliz, né? Mas ela teve 5. Uma vida totalmente, irmãos, complicada. Só que percebam que é Jesus que chega nela. E nem o era dela, pior ainda. Devia ser para os outros, pior, né? Irmãos, percebam que Jesus se achega. A mulher está ali na vida dela, pegando água, como todos os dias possivelmente ela fazia. Mais um dia, irmãos, mais um dia sem sentido. Mais um dia. Como todos nós, né? Durante a semana, mais um dia. Mas Jesus se achega àquela mulher que era pecadora. Porque, irmãos, para nós, na nossa cultura, é normal um homem conversar com uma mulher em público. Não podia naquela sociedade. Jesus não podia conversar com ela. Tanto é que quando os discípulos voltam e veem ele conversando com ele, eles ficam... O mestre agora pirou mesmo, porque não pode, né?
Ainda mais com a fama que ela tinha, porque Jesus era o mestre, o Rabone. Ele era o mestre, conversando com uma mulher, daquele jeito. Mas, irmãos, Jesus fez isso com a gente. Ele fez isso com a gente. Cada um de nós. Essa palavra que chegou para nós, irmãos, de pecadores, né? Eu gosto muito de um cântico, quando o Matos Nascimento canta, eu gosto muito, que fala que eu era pobre e perdido, mas Jesus estendeu a sua mão para mim e para cada um de nós. Ele estendeu a sua mão. Ele estendeu. E isso, irmãos, é graça, porque é Deus que tem a iniciativa. Irmãos, temos uma relação com Deus. Saiba que a iniciativa sempre foi de Deus. Estávamos perdidos e a nossa alma longe do Senhor, mas Ele nos resgatou. Ele ama o povo de Israel, irmão, sem Israel ter mérito nenhum, muito pelo contrário. Quem era o povo de Israel nunca foi nada o povo de Israel. Na antiguidade, o povo de Israel não era ninguém, mas é o povo que Deus escolheu para mostrar a sua glória para o mundo. Quem sou eu? Irmãos, ninguém, mas o Senhor me escolheu para que a minha vida glorifique a Ele, assim como cada um de nós. Não merecemos, mas a graça do Senhor nos alcançou e é por isso que somos salvos. É por isso que a nossa salvação está em Cristo. É por isso, irmãos, que podemos parar para pensar que a nossa vida tem sentido. E o nome desse sentido é Jesus. Jesus é o sentido da nossa vida. A restauração da nossa vida está em Cristo. A alegria do Senhor está em nós por causa dele que concede essa alegria para cada um de nós. O domínio próprio que é tão difícil, mas é ele quem nos restaura e nos dá esse domínio próprio. Eu estava vendo um exemplo hoje que eu achei muito interessante. Eu nunca tinha pensado nisso, irmãos. Um professor de educação física, aqueles bem fortão, ele dando uma palestra e falando: não existe ninguém mais disciplinado do que o fumante. Meu, nossa, o fumante. Por quê? Pode ver o fumante, toda hora ele está fumando. Se acabou o cigarro, ele vai dar um jeito de conseguir o cigarro, ele vai pedir, ele vai comprar, ele vai fazer qualquer coisa para conseguir o cigarro. E toda disciplina tem uma consequência. Todas as. Quando você é disciplinado em uma coisa, vai ter consequência. Eu confesso aos irmãos que estou fazendo academia, né? E quando eu vejo pessoas que não me veem muito tempo, falam: ei, pastor, está barrigo de mim. Ainda não tira a consequência da disciplina, mas eu vou chegar lá. Né? Mas, irmãos, o fumante, qual é a consequência da disciplina do fumante? O câncer do pulmão, o câncer da boca, o câncer da garganta. É a consequência da disciplina. E eu pensei, o alcoólatra é a mesma coisa, ele tem a mesma disciplina para o que é errado. Agora, irmãos, eu fiquei pensando sobre mim. Qual é a minha disciplina em relação a Cristo? Qual é a nossa disciplina, irmãos? Na oração, no jejum, na preocupação com outros irmãos que são mais fracos na fé, com a igreja, com a missão. Qual é a nossa preocupação, irmãos? Qual é a nossa disciplina? Lembre-se que toda disciplina tem consequência. Nosso irmão Neucir, que operou o coração, né, irmão? Vai ter que ter uma disciplina, né? Tem que ser bonitinho, né? Eu lembro que eu trabalhava no hospital, irmãos. Uma pessoa, foi a mesma operação que passou porque o presbítero Neucir, e tinha uma rampa assim, ele queria subir andando. E a família: não, pai, desce aqui, não, eu estou bem. Daí a segurança: ô senhor, não, aceita aí, porque não dá, estava tudo aberto, não dá. Tem que ter disciplina. Né? E quando você é disciplinado, irmãos, a consequência da disciplina vai chegar. Que é o quê? Se cuidar bem, para ficar bem. Irmãos, a vida espiritual é a mesma coisa. Essa graça que nos alcançou, irmãos, nos traz disciplina. Nos traz disciplina. Para que a consequência seja o fruto do Espírito dos quais falamos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, são possíveis de ser alcançados quando temos a disciplina e quando conhecemos que a graça do Senhor nos alcançou. Porque ela nos alcançou.
ela nos restaurou. Quando Jesus estendeu, a sua música canta essa, não? Canta? Luiz Carvalho. É? É do Luiz Carvalho. Eu já pedi duas, né? Até agora já pedi duas, né? Porque é muito bonita essa música. Então, irmãos, essa graça, a promessa, a restauração, tudo isso acontece quando Jesus Cristo nasce na sua vida. Quando o Natal é no seu coração. Quando aquele que deu a sua vida e derramou o seu sangue nos alcança. Irmãos, essa promessa é acessível a todo o que crê. Basta somente crer. Basta somente se entregar. Irmãos, uma coisa que o nosso Deus, Ele exige, porque Ele quer tudo da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Não é só um pedacinho. Não é só o dia de domingo, de manhã. Não é, irmão, só alguns momentos durante a semana. Mas são todos os dias, todo o pensamento, toda a atitude. Tudo é para a glória de Deus. Qual é o fim supremo e principal do ser humano? Glorificar a Deus. E a segunda parte que eu gosto muito, que muitas vezes esquecemos, irmãos, alegrar-se nele, que é o fruto do Espírito. Glorificar a Deus é com a nossa vida, com as nossas atitudes e com as nossas palavras. Mas Deus te chama, irmãos, para ser alegre. Alegria, irmãos. Porque quando olhamos para o mundo, parece que o mundo é tão alegre, não parece? Tão feliz. Está no carnaval, ou está num show. Eu trabalhei muito tempo na frente do Palestra Itália e vi muitos shows do lado de fora que eu via o movimento. E como aqueles jovens iam felizes naquela fila quilométrica, dava a volta no estádio lá na fila. Mas todo mundo feliz, porque ia ver lá, na época era o Exalta Samba, e na outra semana foi o Guns N' Roses, bandas famosíssimas. E eles alegres, né? Esses dias eu passei na frente, daí vinha uma banda coreana. Irmãos, os adolescentes ficaram meses na fila, só que você olha para a fila, todo mundo feliz. E aí, vamos para a igreja? Vamos. Tem 2 adolescentes em casa, eu sei do que eu estou falando. Vamos. Os meninos vão dormir. Né? Mas Deus nos chama para nos alegrar, irmãos. É para sermos alegres. É para sermos felizes com Deus, irmãos. Porque essa graça te alcançou. A promessa de Deus foi cumprida. Jesus veio. E para todo o que crê, Ele está dentro de você. Está no seu coração. Está na sua vida. Por isso, irmãos, creia. Ah, pastor, está difícil, estou cheio de dor. Eu levei essa semana meu pai no médico e minha mãe no médico, irmãos. Eu andei em São Paulo. Essa semana eu andei em São Paulo, hein? Andei com vontade. Eu saí da minha casa, daqui da Brasilândia, fui lá para Franco da Rocha, de Franco da Rocha fui lá para São Mateus. Pensa numa volta, irmãos. Né? E conversando com meu pai, minha mãe foram momentos também agradáveis. Né? E depois foi minha mãe serva do Senhor. Pelo que eu conheço da minha mãe, irmãos, parece que ela sempre foi diaconisa, desde quando eu nasci. Mas cheia de dores no corpo. Né? E a cada pequena melhora que ela tem, ela se alegra, melhorou um pouquinho, graças a Deus. Né? Por que, irmãos? Porque meio aos momentos difíceis, essa graça nos faz lembrar da promessa. Essa graça nos faz lembrar da restauração em nossa vida. Por isso, alegre-se no Senhor. O momento é difícil, mas alegre-se no Senhor, mesmo sendo difícil, irmãos. Porque como Paulo fala, essa pequena... Paulo falou, irmãos, né? Não sou eu, porque... não sei se os irmãos já tentaram comparar a sua vida com a de Paulo. Ele sofreu. Não dá, né? Nossa, como ele sofria. E ele fala, esse pequeno momento de aflição é rápido, vai passar rápido. Comparado à glória do Senhor que vai vir, irmãos. Irmãos, nós temos que pensar nisso. Quando essa graça nos alcançou. Irmãos, o sofrimento ele é rápido. Não é, pastor, está doendo. Jesus sabe que está doendo. Ele conhece, ele sabe. Ele sabe que está doendo, irmãos, porque ele passou por isso. Na verdade, ele passou por coisa muito pior.
Ele sabe. Mas a iniciativa de nós termos essa alegria vem dele, irmãos. E é por meio dele, e é para ele, todas as coisas. O momento é difícil, mas glorifica ele com esse momento difícil. O momento muitas vezes é de tristeza e de dor, mas saiba, irmãos, que tudo tem propósito para o Senhor. Nós temos essa visão somente, mas o Senhor tem a visão da eternidade. Eu gosto muito dessa comparação, irmãos. Se nós vivêssemos 1 milhão de anos, depois que vivêssemos 10 anos, já não era 1 milhão de anos. Mas se você tem eternidade e tirar 1 milhão de anos da eternidade, não faz diferença nenhuma. E nós vamos rumo à eternidade com o Senhor. Irmãos, tudo aqui, irmãos, vai ser rápido. A nossa vida realmente vai ser diante do Senhor. Essa é a promessa de Deus. Por isso, irmãos, vamos falar de Jesus. Amém? Glória a Deus, vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço na beleza da sua santidade, porque o Senhor nos dá essa alegria, porque o Senhor nos dá essa força de vontade de viver, Pai, lá da sua palavra. Senhor, Espírito Santo, capacita cada irmão e a cada irmã aqui hoje para sermos missionários do Senhor, porque nós cremos na sua promessa, porque nós vivemos a sua restauração e sabemos que a sua graça nos alcançou. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.